Ensino. Primeiro precisamos reconhecer que evangelização é ensino, anúncio, proclamação. No Antigo Testamento, em particular em Isaías, o termo descreve o arauto das boas novas, anunciando que o Deus de Israel derrotou os inimigos, libertou seu povo e estabeleceu seu reinado. Isaías, capítulo 40, versículo 9. Capítulo 52, versículos de 7 a 10. Capítulo 60, versículo 6. E ainda, 61, versículo 1. No mundo pagão, o termo foi usado para descrever e anunciar o nascimento e a ascensão ao poder de um novo rei e a paz que ele traria. Madis, 2003, página 671. Isso significa que é impossível evangelizar sem comunicar Cristo e seu evangelho, seja em palavras, libras, letras. A ênfase da época era certamente a proclamação verbal que o arauto fazia. Isso significa que devemos rejeitar a máxima: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Nossas palavras e nossas obras não devem ser colocadas em conflito ou substituição. Palavras e obras devem andar juntas. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Mas nossas obras, sem o contexto da palavra do Evangelho, não apontarão para Cristo. As boas obras têm objetivo duplo. Por um lado, nosso bom procedimento em Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Faz com que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. E evita que a palavra de Deus seja difamada. Tito, capítulo 2, versículo 5. Por outro lado, nossas boas obras ornam a doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito, capítulo 2, versículo 10. E podem levar as pessoas a glorificarem o Pai. Mateus, capítulo 5, versículo 16. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Evangelho. Segundo, precisamos anunciar uma mensagem específica, o Evangelho de Cristo. Paulo alerta contra a adulteração da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. E ensina que o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Se não anunciamos a Cristo e este crucificado, não proclamamos as boas novas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Devemos evitar a tentação de esconder certas partes da mensagem cristã para que ela fique mais agradável ao mundo. O homem caído pensa que é fundamentalmente bom e que Cristo é só uma ajuda para a salvação. Ele nunca vai reconhecer por si mesmo a gravidade do seu pecado, a justiça do juízo de Deus e a incapacidade de salvar-se a si mesmo. Além disso, nosso testemunho pessoal também não é o Evangelho, especialmente quando tantas vezes a ênfase não é a salvação, mas as bênçãos. Nossa vida deve apontar para Cristo, mas é a vida e a obra de Cristo que são as boas novas. Também devemos tomar cuidado em não anunciar uma mensagem parcial. Somente dizer, Deus o ama, não é anunciar o Evangelho. Veja a lição sobre o Evangelho. Bem como usar argumentos apologéticos. Estes podem ser úteis para derrubar algumas barreiras, mas precisamos chegar até a cruz. Por isso é importante lembrar dos 4 pontos do Evangelho. 1. Deus. 2. Homem. 3. Cristo. E 4. Resposta. Mark Dever faz as seguintes perguntas para autoexame. Eu expliquei que Deus é nosso santo e soberano Criador? Deixei claro que nós humanos somos uma mistura esquisita, feitos de um modo maravilhoso à imagem de Deus, mas horrivelmente caídos, pecaminosos e alienados dele. Expliquei quem é Jesus e o que ele fez,
Ou seja, que ele é o Deus-homem, que permanece de modo exclusivo entre Deus e o homem como substituto e Senhor ressurreto?